iniciar passando a palavra para Larissa e Felipe, do AESEC. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que veio aqui, ficou interessado na nossa organização e do programa de voluntariado internacional que a gente tem. Obrigada por todos estarem aqui. E meu nome é Larissa, né? Represento a AESEC aqui no Rio de Janeiro. E antes de eu começar a apresentar, falar um pouquinho mais da nossa organização e de como funcionaria esse nosso programa de voluntário global, eu queria que alguns representantes, se estiverem disponíveis, né, estejam interessados em compartilhar alguma dificuldade que vocês encontram atualmente como organização sem fins lucrativos, que vocês estão com alguma dificuldade, alguma demanda que vocês acham que um voluntário auxiliaria muito nisso. Então, aos que estiverem dispostos. Bom, a minha dificuldade maior é a montação de projetos para estar encaminhando para editais, porque a gente, às vezes, não tem técnico para estar fazendo esse processo, e, digamos, para a gente é muito difícil, e os editais, às vezes, são muito complicados para a gente poder estar participando, entendeu? As instituições pequenas, que não tem muitos conhecimentos, que não tem uma direção, digamos, não tem uma coordenação assim, melhor para estar fazendo esse tipo de trabalho. Esse é a minha maior dificuldade. Lá no Norte, eu estou com uma dificuldade atual, que é, na realidade, uma demanda que a gente está vendo como que a gente vai fazer, né? Se vai ser um voluntário, se vai ser um estagiário, que é uma pessoa que faça a ligação dos novos usuários para a introdução de alguma terapia e logo após a gente conseguir colocar ele enturmado com a outra galera que já está lá fazendo as oficinas. Então, eu preciso de uma pessoa que faça esse link, né, entre os novatos e os que já estão sendo atendidos. Perfeito. Alguém mais que queira compartilhar? Isso, é porque eu tenho, na verdade, esse trabalho há 17 anos como sendo um trabalho de voluntariado. E a gente tem conseguido captar o voluntariado, especificamente como a gente faz ações sociais. Então, a gente tinha uma agenda até antes da pandemia, de todo mês a gente está promovendo uma ação social. Teve mês, inclusive, a gente está até com 3 ações sociais por causa da demanda. Mas, depois da pandemia, a gente não retomou esse ritmo ainda, então a gente está fazendo com um espaço um pouco de tempo maior. Mas, propriamente, essa questão da ação social, a gente trabalha com o voluntariado, mas ligado, normalmente, a uma parceria local que acolhe essa ação, seja uma associação de moradores, seja uma igreja, algum outro tipo de parceria, como um clube, alguma coisa assim. Então, quando a gente desenvolve isso, a gente já tem esse conceito de voluntariado. Só que para essa demanda que eu estou buscando a ampliação desse nosso trabalho de 2023 para 2024 em diante, a gente pode considerar nesse sentido que o voluntariado ele vai ser necessário ampliar, né, para todas as áreas de atuação. Mesmo a gente tendo já ao longo desse tempo conhecimento das atividades, mas efetivamente, vou pegar um exemplo aqui, eu tive que cancelar ontem o Hoje Visita que eu tinha marcado exatamente com essas novas localidades, por causa de alguns compromissos que eu tinha e que, na verdade, até o Adolfo sabe que eu fico encabeçando a coisa, mas muitas das vezes é mais fácil eu estar resolvendo direto, porque eu já vou direto ao assunto, converso com quem tem que conversar, mas efetivamente para o trabalho, digamos, administrativo, marketing, que teria mais uma condição do dia a dia, eu acabo ficando deficitário. Então, realmente, a ideia desse nosso trabalho de 2023 para frente é ter um trabalho mais efetivo de administrar também essa questão e, obviamente, aí entra também o voluntariado. Então, são N áreas possíveis, porque, como eu disse, a demanda no campo em relação às comunidades que a gente tem atuado é enorme. Então, todos os tipos de profissionais são bem-vindos, psicólogo, além de assistente social,
é médico, é oftalmologista, dentista, tudo isso acaba que a gente tem como demanda local. E a gente direciona para o serviço público de uma forma geral, que ele acaba sendo parceiro do nosso trabalho. Mas, efetivamente, a gente vai precisar de mais do que isso, porque a gente está, como eu disse, nessa semana, um exemplo mesmo, estou com 2 casos de saúde e um de assistência social, aonde o próprio serviço público não está dando conta. Então, fica um jogo de empurra. E esse jogo de empurra para a pessoa que está com problema de saúde não pode ficar postergando. Problema da pessoa que está sem dinheiro, sem condição de comer, não pode ficar postergando. Então, exatamente por isso. A gente acaba botando mais a mão no trabalho do que necessariamente o próprio serviço público. Então, é esse o caso só que eu queria explicar, é que a gente acaba tendo muita demanda e pouca mão de obra para realmente executar tudo que é necessário. Lá na Escola de Talentos, a equipe, embora a gente faça muita coisa, a equipe é pequena. Eu sou ligado em comunicação, eu produzo vídeos, eu faço tudo isso. Mas, no momento, por exemplo, uma área que nós gostaríamos de ter um apoio é na área de site, de comunicação, entendeu? De publicação, esse tipo de coisa. A gente estava com a equipe lá num projeto trabalhando, tivemos que fazer uma mudança por causa de uma legislação aí, e a coisa depois desandou, ficou parada, então nós estamos devendo ao público, por exemplo, o nosso Instagram está paradão. Então, alguém que possa nos ajudar a botar isso na linha seria muito legal para nós. Perfeito, Adolfo. Muito obrigada, pessoal. Deixa eu só acrescentar uma coisinha só também, que o amigo ali falou, de voluntários. A gente também tem muita dificuldade de voluntário, trabalhar com voluntários, porque a maioria quer ganhar dinheiro, passagem voluntário, um trabalho, se não tiver, né, alguma coisa para ele vir no local, a gente tem que estar pagando passagem, tem que pagar alimentação, e às vezes eu não tenho que estar tirando do meu para estar doando 1 dia, 2 dias. A gente precisa fazer um trabalho com as crianças, eu preciso fazer um trabalho também com as mulheres, e o voluntário às vezes vem um dia e depois não vem mais, às vezes eles estão estudando muito por negócio da faculdade, fazendo muito trabalho. Eu estou com uma dificuldade grande agora com as crianças, porque tem um projeto e não estou conseguindo encaminhar o projeto sozinha com as crianças, mas também não tenho o dinheiro para pagar o voluntário, e ela é até da comunidade, mas quando a gente pede uma assessoria no negócio da internet para ela fazer um relatório, para ela caminhar esses relatórios, ela nunca tem tempo, aí fica difícil, entendeu? Para a gente fazer um trabalho sozinha assim. Então, eu vou começar a apresentar, e aí, qualquer dúvida, por favor, não deixem para o final, podem me interromper no decorrer da apresentação, que a gente vai sanando durante a reunião, né? Conforme eu for apresentando. Eu acho que é muito mais fácil assim. E, por favor, se alguém mandar mensagem, dúvidas no chat, eu vou pedir que Adolfo ou Felipe me interrompam e falem para mim, porque eu não tenho acesso ao chat, porque eu estou apresentando. Então, a ESEC é uma organização global de intercâmbio que a gente atua trabalhando em prol do alcance da paz. E de que forma a gente faz isso? Né? Através da liderança na juventude, desenvolvendo a liderança na juventude, porque a gente acredita que é através dos jovens que eles vão ser capazes de trabalhar essas questões, de desenvolver e promover um impacto positivo nas organizações que eles estão sendo inseridos. E aí a gente desenvolve essas habilidades de liderança por meio de aprendizados práticos. Então, é tudo na vivência, ali na hora, no ao vivo, que esse voluntário vai estar se desenvolvendo, e também a organização que ele está sendo inserido. E aí isso acontece por meio desse nosso intercâmbio multicultural. A gente insere um intercambista num país que ele não tem domínio da cultura, das tradições, do idioma, e ele vai se adaptar a isso e entender e trabalhar da melhor forma possível para impactar positivamente e potencializar o trabalho daquela instituição. E aí, como somos uma organização global, eu trouxe aqui um pouquinho de dados para a gente contextualizar. A ESEC está presente em mais de 110 países e territórios, então não tem só esse escritório aqui do Brasil, tem na Turquia, no Egito, na Bolívia, no México, Alemanha, em qualquer parte do mundo a gente tem esses escritórios, e esses voluntários podem estar vindo de qualquer parte
qualquer países desses, né, territórios desses. Nós temos mais de 7 mil organizações parceiras, realizamos em média 30 mil intercâmbios por ano, tanto enviando brasileiros para o exterior para estar realizando esse intercâmbio, quanto recebendo eles aqui no Brasil, e de membros ativos trabalhando pela ESEC, assim como eu e Felipe, inclusive, somos mais de 90 mil de voluntários, né, trabalhando pela ESEC e levando essa mensagem do intercâmbio para mais pessoas. Então, aqui embaixo estão nossos valores, né, buscar excelência, fazer um trabalho de qualidade, realmente voluntários qualificados que vão dar o suporte necessário para a instituição que vai estar recebendo, demonstrar integridade, transparência, né, ser decente, fazer um trabalho digno, viver experiência, participação ativa, ativar a liderança, que está muito relacionado à autonomia, que a gente realmente desenvolve isso, agir de forma sustentável e, claro, não podíamos esquecer de viver diversidade, que esse voluntário ele vai estar sendo inserido num ambiente que ele não conhece, né, que é diferente dos costumes que ele tem no país dele, então ele tem que ter respeito com qualquer forma de diversidade que tenha, seja religião, raça, qualquer dessas formas. E aí nós somos parceiros da ONU, né, e por isso a gente contribui com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. São 17 metas estabelecidas na Agenda 2030, e aí a gente contribui com essas ODS, né, que visam garantir o equilíbrio entre desenvolvimento humano, tanto social e econômico, também alinhado à questão da preservação do meio ambiente. Então, são esses 3 pilares que a gente visa contribuir com esses nossos projetos. Então, são vários projetos que a gente tem nesse programa de voluntariado internacional, e aí cada projeto está relacionado a alguma ODS, então tem de educação, tem de meio ambiente, tem de saúde, tem a ODS 17, que está aqui em cima no topo, que ela é de parcerias e meios de implementação. Então, ela é muito mais voltada a dar suporte para a ONG, não só a ONG, né, a instituição que vai receber, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E aí, por que ser parceiro da ESEC no Brasil? A gente impacta mais de 17 mil pessoas com esse nosso programa de voluntariado no Brasil, e no mundo são mais de 21 mil pessoas impactadas. E de países impactados com esse nosso mesmo programa, são mais de 40, aqueles que eu comentei, e muitos outros. E aí, como eu falei, a ESEC atua de 2 formas, né? Tanto enviando brasileiros para o exterior, para estar fazendo esse intercâmbio, e não só sendo inserido no contexto de instituição sem fins lucrativos, mas também em empresas e universidades, e também trazendo esses estrangeiros aqui para o Brasil, para que eles possam estar realizando esse trabalho. E aí tem 2 modelos, né? Um intercâmbio voluntário, em que o intercambista não recebe nada, não é remunerado, e tem o intercâmbio profissional, que ele tem essa condição do salário, em que ele tem essa questão monetária envolvida. Mas é que eu vou estar apresentando hoje, que é o Programa Voluntário Global, é voluntário, então ele não recebe nada por isso. Então, vou começar a apresentar o programa de fato, e aí, vamos lá. Então, esse programa, né, ele possibilita que os jovens, porque nós temos uma exigência que os nossos voluntários tenham entre 18 e 30 anos, essa faixa de idade, né? Então, eles vão estar realizando esse intercâmbio voluntário e trabalhando por uma ODS, e dando completo, buscando, né, promover e atender as demandas e necessidades da instituição, da ONG. Então, promovendo esse espaço de transformação multicultural, ele, com toda essa bagagem e perspectiva que ele tem, ele vai estar buscando criar espaços para poder potencializar o trabalho que a organização já faz. Então, esse nosso programa é regido pela Lei do Serviço Voluntário, que fala sobre a questão de carga horária trabalhada. Então, é obrigatório que ele tenha, no mínimo, 25 horas semanais trabalhando na ONG, né? E de, no máximo, 30 horas semanais. E a questão de horário é muito conversado entre a ONG e o voluntário. Se prefere que ele vá de manhã ou se prefere que ele vá à tarde, isso é muito conversado entre vocês, mas precisa seguir essa regra que eu comentei, de 25 no mínimo e de no máximo 30. E aí esse nosso programa tem uma duração de 6 a 8 semanas, que é em média 1 mês e meio
podendo chegar ao máximo, que é 2 meses. Então, diariamente, ele vai estar trabalhando com vocês, não vai ter essa questão que comentaram de voluntário sumindo, que começou uma semana e depois parou de frequentar a ONG, parou de ajudar. Então, ele tem essa obrigação de estar diariamente com vocês, trabalhando e auxiliando nas demandas. E os benefícios, né, que esse nosso programa fornece para a ONG. Então, primeiro é promover a diversidade, vai inserir um novo idioma, uma nova cultura, até a questão de ONGs que trabalham o idioma, é muito interessante, inglês, espanhol, por exemplo, para dar essa noção de como que um nativo fala, de qual que é a expressão que eles usam, de como que é isso, aí despertar a curiosidade, essa noção de que não existe só o Brasil, não existe só o Rio de Janeiro, existe todo mundo afora. Vai desenvolver novas habilidades, tanto nos funcionários, nos voluntários, né, quanto no público assistido, e vai ter atividades desenvolvidas de acordo com a demanda, que esse voluntário ele vai estar criando atividades dinâmicas, materiais, para que vocês possam estar trabalhando com o público, e ele também vai desenvolver, fazer esses workshops, né, essas atividades. Dúvidas até aqui? Como que está indo, gente? Tá tudo certo? Querem que eu repita alguma coisa? Não, tudo bem. Ok. Tudo bem. Perfeito, gente. Obrigada. Então, qual que é o papel da ESEC nisso tudo? A gente faz toda a seleção dos intercambistas, vocês não precisam se preocupar com isso. A gente faz a captação dele, faz a entrevista, ele preenche um formulário de interesse, para a gente analisar quais são as experiências dele, se ele já trabalha na área, quais que são as motivações deles para estar realizando esse intercâmbio voluntário, e aqui no Brasil, né, e em muitos casos em comunidades carentes, qual que é o principal motivo dele estar querendo realizar isso, e de que forma ele vai poder trabalhar da melhor forma possível isso, se ele é realmente uma pessoa qualificada para estar sendo inserido na ONG. A gente auxilia nos processos de legalização, visto, seguro-saúde e passagem dos intercambistas, ele que arca com isso. A gente só realmente faz esse acompanhamento para que ele não tenha nenhum problema burocrático e seja impedido de realizar esse intercâmbio. Então, a gente auxilia nesses processos. E a gente faz o acompanhamento do intercambista e da ONG durante todo o programa. Então, essa questão de feedback, né? Perguntar para vocês e para eles como que está sendo a experiência, está gostando? Está conseguindo se comunicar? Perguntar para a organização. Ele está desenvolvendo tudo que você queria que ele trabalhasse? Que você escolheu o projeto e achou que ele ia desenvolver, mas aí, por algum motivo, ele não está desenvolvendo, isso está te prejudicando, você não está gostando da experiência? Como que está sendo isso? Então, a gente faz esse acompanhamento. E aí, eu trouxe aqui 2 cases de sucesso de 2 ONGs aqui no Rio de Janeiro que fecharam parceria com a gente nesse programa de voluntário global. Então, a primeira é o Espaço Cultural Fazendo Arte, conhecido como Manuel Vitorino, fica no Rio Comprido. E aqui eles fecham parceria, na verdade, com a gente desde 2008. Então, eles receberam já um monte de voluntário diferente, de nacionalidades diferentes. Então, México, Bolívia, da Alemanha, da Colômbia, até Hong Kong. Então, eles gostam muito, e aqui tem um depoimento do Evandro, né, que é coordenador desse espaço. Ele fala que é muito gratificante ter a ESEC como parceiro, que isso agrega muito para o trabalho deles, que eles gostam dessa experiência, que os voluntários são de qualidade, né, que realmente fazem a diferença lá na associação. E aqui tem a outra ONG, que é a Associação de Assistência e Educação Ágape, ela fica no Meia, e eles têm um trabalho muito legal e também trabalham com crianças de autismo. Então, eles fecharam com a gente em 2018, e aí receberam um grupo com voluntários da Alemanha, da Colômbia e outras de Portugal, está aqui no depoimento. E aí gostaram muito dessa experiência, e inclusive esse ano estão fechando mais uma remessa de voluntários, né, para estar trabalhando lá na Ágape. E aí eles falaram, teve até uma experiência muito legal, que eles comentaram que no último dia eles fizeram uma reuniãozinha para cada voluntário fazer uma comida típica do seu país. Então, eles gostaram muito, e as crianças adoraram ter essa visão macro do mundo, né, de que, como eu disse, não existe só
Rio de Janeiro, só Brasil, existe um mundo afora, e foi bom eles terem visto isso assim na prática, conversando com esses estrangeiros, e eles encerram dizendo que foi uma troca muito legal e muito produtiva para a instituição, e que isso só enriquece o trabalho que eles têm. Aí, de projetos disponíveis nesse nosso programa de voluntário global. São vários, como eu comentei, aí cada um está focado em alguma DS, e aí o que eu queria deixar claro desde já é que, o voluntário vai trabalhar de acordo com o projeto que vocês escolherem. Então, se escolher um projeto mais voltado à educação, o trabalho do voluntário vai estar dando enfoque nessa questão do ensino, de atividades de aprendizagem. Então, o voluntário vai estar trabalhando muito de acordo com o projeto. Não tem como escolher um projeto e ele desenvolver outra coisa, porque isso vai estar fora do que ele se candidatou a fazer. Então, vou falar um pouquinho mais de cada projeto e dar uma contextualização, né, de acordo com o que eu vi de cada um de vocês. Então, esse primeiro projeto é o DS4 de Educação de Qualidade, Fingerprints. Então, esse aqui, como eu falei, é de educação, então ele vai desenvolver habilidades cognitivas e por meio de atividades, oficinas, workshops voltados à produção artística. Então, vai ensinar técnicas das diversas formas de produção, né? Então, pintura, escultura, fotografia, noção dessas técnicas essas técnicas artísticas. E aí, que foco que ele vai estar dando? O que ele vai buscar desenvolver com esse projeto? Inspirar o florescimento da imaginação, a resolução de problemas, o pensamento crítico, criatividade, trabalho em equipe, e de que forma essas habilidades tão importantes, tanto para o desenvolvimento individual e também para o campo profissional, né? De que forma eles podem estar usando isso no mercado de trabalho, e no contato com outras pessoas, né? No coletivo, na nossa concepção de sociedade. E o segundo projeto é esse Green Leaders, da ODS 13, que é de mudança climática. Esse é muito voltado à educação ambiental, sobre essa questão de mudança climática, de como a gente reduzir o nosso impacto negativo que nós temos, entender a pegada de carbono, como reduzir o consumo de água, de energia, construir jardins, hortas comunitárias, para a gente não incentivar o uso de pesticidas, que isso afeta negativamente o nosso planeta, e também a questão de gases de efeito estufa. Então, esse projeto é muito voltado a isso, e os voluntários vão desenvolver essas habilidades, né, essas atividades de conscientização sobre a importância de tomar medidas para impedir essa mudança climática, e a importância de ter prática sustentável, que realmente leva em consideração o bem-estar do nosso planeta. Legal. Esse é muito maneirinho mesmo. Esse é o Green Leaders, esse que você falou agora, né? Isso, Green Leaders. Aqui. O outro é o Skill Up, esse da ODS 8, de Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Esse é muito mais voltado a mercado de trabalho, a qualificação profissional. Então, o projeto vai proporcionar ao público assistido, né, jovens, treinamentos de habilidades leves e difíceis, então, soft e hard skills, comunicação, design, que está muito em alta, programação, marketing, e esse também é muito voltado para a orientação profissional, né? Então, como se portar numa entrevista, como fazer currículo, entender seus pontos fracos e fortes, até para a questão do empreendedorismo, entender seus talentos, de que forma você pode gerar uma renda com isso. Então, esse é muito voltado a fazer workshops, né? Atividades práticas que eles realmente vejam como que isso vai ser pedido no campo profissional. E ele também, o voluntário, vai fazer um plano de desenvolvimento pessoal para cada assistido, para realmente ver qual que é a dificuldade dele, no que ele quer se desenvolver e de que forma esse intercambista vai estar atuando nisso. Então, eu botei dois projetos da mesma ODS para que a gente possa perceber a diferença. Esse outro aqui é da mesma ODS, né, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, On The Map é o nome dele, mas ele vai estar dando outro enfoque dessa questão, dessa ODS, que ele vai aumentar a capacidade das comunidades locais e da população, né, desses locais, de promover atividades turísticas. Então, esse está muito mais voltado ao potencial de turismo dessa região.
Então, o voluntário vai fazer pesquisa de campo sobre o valor cultural, histórico e ambiental da região, para ajudar a comunidade a criar propostas de turismo atrativas, que realmente chamem o mercado, que eles queiram investir naquela região ou consumir mais insumos daquela população ali, daquela região. Então, os voluntários vão ser responsáveis, né, por promover essas oficinas e espaços educacionais para ensinar essa população a como desenvolver essa região e aumentar a empregabilidade, né, e gerar receita para tanto individualmente, tanto para toda aquela comunidade impactada ali. Nessa Oi. do IMAP, tem um parceiro, é uma pena que não estão aqui, mas vão ouvir a gravação, o pessoal da Era do Rádio lá de Sepetiba, e tem as marisqueiras. É muito legal resgatar a história do lugar, relacionando, nós estamos fazendo um trabalho com eles, na questão de valorizar a cultura local, do trabalho com marisca, do trabalho com artesanato, né? Então, fica a dica aí para essa parceira quando ouvir o vídeo. Aqui também em Botafogo tem, aqui no Dona Marta, embaixo eles têm um ponte, né? Que eles, a FATEC, lá eles têm o curso de inglês e eles capacitam, na verdade, as pessoas que vêm do exterior para poder mostrar, né? Ir lá fazer um passeio, um tour pela comunidade. É muito legal. Porque cada região, cada comunidade tem a sua particularidade, né? Então, o voluntário vai estar entendendo de que forma isso pode ser um benefício, de que forma isso pode gerar renda para essa região. Isso é muito legal, realmente. O outro é o Explorer, também da ODS 4, que é Educação de Qualidade. Então, esse tem o objetivo de ensinar como minimizar o uso de tecnologias e da gente se conectar com a natureza e desenvolver habilidades, trabalho em equipe, comunicação, criatividade com contato com a natureza. Então, esse está muito relacionado a também práticas de escoteiro, como que a gente se acha na natureza, como que a gente adapta a nossa realidade utilizando os recursos naturais. Então, aprendendo noções de acampamento e sobrevivência na natureza, utilizando os recursos, né, como eu comentei. Então, os voluntários vão contribuir para o desenvolvimento dos participantes, ensinando a trabalhar em equipe, usando conhecimento matemático e também ter uma compreensão das fontes naturais. E também como trabalhar e se comunicar com a língua inglesa, mas aqui é muito flexível, de acordo com a nacionalidade do voluntário que vocês escolherem, então não necessariamente a língua inglesa, mas a língua do voluntário. O outro projeto é o EcoCity, da ODS 12, que é Consumo e Produção Sustentável. Esse aqui é muito legal, ele vai aumentar a conscientização sobre a importância de comunidades e estilo de vida sustentáveis, então está muito relacionado aos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, reduzir, pensar em formas de consumir de forma sustentável e produtos locais, nacionais, né, do Brasil, que não tem essa questão de emissão de gases de efeito estufa para trazer esse alimento ou esse produto de outro local. Então, produzir e consumir localmente da região que você está, em reutilizar, dar uma nova forma, uma nova função ao material que seria descartado. Então, utilizar esse resíduo no artesanato, por exemplo, na jardinagem, na compostagem, levando em consideração os resíduos orgânicos, né, de como fazer uma hortinha, por exemplo, com esses resíduos orgânicos, para que possa gerar a alimentação daquela comunidade, por exemplo, e em reciclar, oficinas, workshops de coleta seletiva, de que forma a gente pode separar o nosso resíduo para preservar tanto a questão do descarte, né, e também a vida e saúde dos catadores, um assunto tão em alta, e os voluntários tão fundamentais nesse processo. Então, os voluntários aqui, os intercambistas, vão estar envolvidos na divulgação da comunidade, né, para um campo de vida sustentável, as práticas sustentáveis de se viver, e aumentar a compreensão, o conhecimento dessas práticas. Então, vão fazer atividades ao ar livre, oficinas com materiais recicláveis, para ver na prática como que é
e talvez até como vender aquele produto que você fez com materiais reutilizáveis, materiais que seriam descartados. O outro projeto é o Youth for Impact, esse aqui também é da ODS 4, de Educação de Qualidade, e esse projeto foi, inclusive, o que a Associação Ágape fechou com a gente, que eles trabalham com crianças autistas, né? Então, essa questão desse projeto trabalhar a cidadania global, a valorização da diversidade cultural, de promover um ambiente de paz, de não violência, de respeitar as diversidades, esse projeto fala muito disso. Então, esse projeto, por meio da educação, vai contribuir para o desenvolvimento sustentável, o ensino dos direitos humanos, da igualdade de gênero, vai falar muito sobre a importância das ODSs, de todas, né, das 17, e de como cada uma impacta e pode desenvolver efetivamente o indivíduo e também a sociedade e comunidade que ele está inserido. Então, para uma educação de qualidade, o projeto visa promover consciência e engajamento em direção a essas ODSs e aos valores do cidadão global, de que forma ele pode se entender como parte ativa de um processo, como um ser detentor de direitos e deveres, e de como ele deve atuar numa determinada região, determinada comunidade que ele é inserido. Outro projeto é o Raise Your Voice, esse aqui é da ODS 5, que é de igualdade de gênero. Então, o objetivo dele é gerar conscientização sobre essas questões relacionadas aos gêneros, né, e construir essas iniciativas para acabar com essas formas de desigualdade, e também entender o papel da mulher na sociedade e de que forma ela consegue alcançar cargos de liderança, né, também trabalhar a questão das minorias, como elas são menosprezadas e de que forma elas podem aumentar a sua atuação. Essa ODS, esse projeto, perdão, é o Global Classroom, também da ODS 4, só que esse foco aqui da educação é mais o formal até, né, a alfabetização inicial, a questão de ler e interpretar, vai trabalhar um clube do livro, por exemplo, fazer essas dinâmicas, né? O voluntário vai criar um plano de desenvolvimento pessoal também, para entender a dificuldade que aquele beneficiário tem. Vai também trabalhar esse projeto, disciplinas matemáticas, jogos matemáticos, ciências, vai fazer práticas de laboratório, e também a questão do idioma, outras línguas, né? Fluência e como se comunicar em outro idioma. Então, esse projeto também vai falar sobre a importância dessa ODS, a importância da educação na nossa vida, de quais oportunidades que ela cria para a gente, tanto se vendo como indivíduo, tanto no campo profissional. Vai fazer atividades lúdicas, palestras educacionais, que vão multiplicar esse conhecimento, né? E promover essas oportunidades educacionais. Esse outro projeto é o Heartbeat, da ODS 3, que é de saúde e bem-estar. Esse aqui é muito legal. Esse projeto vai aumentar a conscientização sobre doenças não transmissíveis, então, hipertensão, diabetes, cânceres, doenças respiratórias. Ele também fala muito sobre meditação, yoga, como essas práticas beneficiam as nossas vidas, hábitos saudáveis para evitar sedentarismo, também de bem-estar emocional, bem-estar físico também, envolvendo a gratidão, e também vai falar sobre criar debates, né, mesas de conversa, sobre o efeito negativo que substâncias químicas, seja álcool, sejam drogas, o impacto negativo que elas têm na nossa vida. E esse projeto é muito voltado a isso. Então, os intercambistas vão participar do dia a dia da organização e desenvolver essas dinâmicas, né, que passem esses conhecimentos, que façam essas atividades de sensibilização, de dinâmicas. Outro projeto é esse aqui da ODS 15, Vida Terrestre, que é Rooted. Ele, através do desenvolvimento da capacidade das comunidades, ele vai impactar, né, e promover atividades de resposta e de ação contra a degradação do habitat natural. Então, ele vai trabalhar muito sobre a questão de preservar a biodiversidade, não só vegetal, mas também animal,
Então, esse projeto fala sobre a proteção da vida selvagem, não só selvagem, aqui também entra a questão dos animais domésticos, e quando a gente fala de animal selvagem, também dos animais em extinção, das espécies em extinções, e como que elas afetam, como que essa extinção afeta o equilíbrio do nosso planeta, a manutenção da nossa vida terrestre. Então, os voluntários vão ser responsáveis por promover esses espaços educacionais, né, sobre a vida na Terra, sobre a biodiversidade, sobre os ecossistemas e a proteção desses animais. Então, vão promover e apoiar as comunidades para proteção da fauna e da flora. Outro projeto é o Equify, da ODS 10, de redução das desigualdades. Esse aqui vai promover espaços educacionais sobre os fundamentos da desigualdade, como combater, como se tornar um agente da mudança para acabar com todas as formas de discriminação, seja por raça, seja por gênero, seja intelectual também. Há ONGs que trabalham aqui hoje com crianças de necessidades especiais. Então, como acabar com essa visão negativa que pessoas que não têm conhecimento têm? Como que a gente faz isso e faz elas enxergarem um lado positivo, entender a diversidade de cada indivíduo, entender as suas particularidades? Isso está muito voltado a isso. O outro que eu queria falar é o Aquática. Esse é da ODS 14, de Vida da Água. Ele vai dar conscientização, né, fazer campanhas de conscientização sobre a proteção das áreas marinhas e costeiras. Então, para proteger a vida marinha e também a preservação dos oceanos, o impacto do plástico, microplástico, atualmente, perdão, e vai desenvolver essas atividades, né, planejar e executar campanhas de divulgação para envolver os membros, a comunidade local nesse debate. Antes de eu passar para o último, se tiverem alguma dúvida, que esse último é bem importante, eu acho que vai ajudar bastante um monte de necessidade que vocês me passaram hoje. Esse Scale Up é da ODS 17, que é parcerias de meios e implementação. Então, ele está muito voltado, diferentemente dos outros projetos, ele está muito mais voltado a conversar com a gestão, com a equipe de voluntários, com a diretoria, de como promover um ambiente de negócios na organização, de como potencializar o trabalho dela, de como continuar oferecendo as atividades que ela faz, os projetos. Então, marketing, mídias sociais, fazer uma programação de atividades, até a questão que Francisco comentou das ações que vocês fazem, que não tem um planejamento. Então, esse voluntário vai estar fazendo até essa questão de captação de recursos, seja captação de recursos financeiros, né, conversando com possíveis parceiros, seja recursos de pessoas, comentário de uma necessidade de voluntários. Então, esse voluntário vai estar criando campanhas para poder divulgar vagas e procurar essas pessoas qualificadas para estar trabalhando na ONG, também fazendo um plano estratégico de divulgação nas redes sociais, que Adolfo comentou, que o Instagram está parado, por exemplo. Então, esse voluntário vai estar fazendo esses modelos de design, levando em conta a identidade visual que vocês têm, para poder dar esse segmento, né, e aumentar o impacto de vocês, para que vocês sejam mais vistos. Mídias sociais, né, toda essa questão de design gráfico, e ele vai estar ensinando vocês, ele não vai estar só desenvolvendo essas coisas, ele vai ensinar vocês também como fazer, para que vocês possam dar continuidade a esse trabalho depois que o programa terminar. Então, esse Scale Up é muito interessante, que dá mais essa questão de gestão organizacional. Dúvida dos projetos? Acabou. Algum que vocês queiram que eu destrinche um pouco mais? Não, vou deixar aí você terminar. Quando você terminar, com certeza, não, eu quero aquele. Tá certo. Então, vamos lá. Então, nossas taxas. Nós somos uma organização sem fins lucrativos também, então todo esse investimento, toda essa taxa que a gente cobra é para realmente manter a nossa organização de pé e promover mais intercâmbio, para que a gente possa gerar mais essas oportunidades de intercâmbio. Então, nós cobramos o valor se alguém tiver a condição, claro, de fornecer a acomodação, a gente cobra o valor de R$ 250 por vaga.
E se for mais de uma vaga, a gente cobra o valor de R$ 210 cada voluntário. Essa vaga é referente ao intercambista. Então, 2 voluntários vai ser 210 para cada voluntário. As ONGs que não puderem oferecer acomodação, a gente cobra o valor de R$ 300 por uma vaga, e sendo mais de uma vaga, R$ 260. Se for o caso da ONG não ter condição financeira de arcar com isso, mas ela tiver um parceiro que queira realizar essa doação, a gente cobra o valor de R$ 320 por cada intercambista. Aí, 2 alinhamentos que eu queria passar é que a gente tem uma facilidade maior de trazer voluntários em épocas de alta temporada, que é quando eles têm a disponibilidade de realizar esse intercâmbio voluntário. Então, eles viriam somente em final desse ano, dezembro, e o começo do ano que vem. A gente também consegue meio do ano, porém, para esse meio do ano agora, esse mês que a gente está, julho está muito em cima, então não tem como, teria que ter fechado parceria conosco antes. Então, olhando desse horizonte que a gente está em julho de 2023, a gente só consegue o mais próximo, dezembro desse mesmo ano. E o outro alinhamento é a alimentação. A gente sempre pergunta para que a gente possa fazer uma proposta atrativa para o voluntário. A gente pergunta se a ONG pode fornecer pelo menos uma alimentação por dia. Então, ou um café da manhã, ou um almoço, ou um lanche da tarde. Não é obrigatório, mas, novamente, para que a gente possa fazer algo atrativo para esse voluntário querer realmente ter essa vontade de vir aqui para o Rio de Janeiro, atuar aqui, a gente pergunta se vocês teriam essa condição. E aí, quando eu falo de acomodação, não é pagar um hotel para ele, não é nada disso. A gente tem esse programa chamado Lar Global, em que a gente vai atrás de pessoas que estejam interessadas em ter esse contato com uma nova cultura, esse intercambista, e pergunta, né, se ela está apta a receber esse voluntário e faz toda essa questão de condição, né? Para receber e acomodar esse intercambista de forma voluntária, sem que ela tenha que pagar nada por isso e sem que ele também tenha que custear nada disso. Então, as condições para acomodar. Residir no município do Rio de Janeiro, Niterói também, mas precisa ser perto das barcas, questão de locomoção. Ter uma cama extra, não é necessário que ele tenha um quarto individual, o quarto pode ser compartilhado, mas é necessário que ele tenha a própria cama. Acesso às áreas comuns da casa, então ele precisa ter acesso ao banheiro, à cozinha, à lavanderia, se tiver, ele precisa ter acesso a isso. Vocês não precisam fazer comida nem nada para ele, mas ele precisa ter acesso, por exemplo, à cozinha, para que ele possa estar realizando sua própria alimentação, enfim, suas necessidades. Disponibilidade para poder hospedar durante todo o programa, então no mínimo 6 semanas. Acesso à internet, porque a gente está sempre em contato com ele, perguntando feedback, né? E também ele precisa ter contato com a família dele, então é necessário que tenha acesso à internet e, claro, imprescindível que vocês tenham a vontade de conhecer outras culturas. Então, ele pode estar sendo acomodado na casa de qualquer um, se tiver dentro dessas condições, pode estar recebendo. Eu esqueci de passar no slide de que a gente faz a seleção dos intercambistas, mas a gente faz alinhamento e pergunta para a ONG, né? Que tipo de idioma você quer trabalhar? Se você tem algum gênero de preferência, se você precisa, para desenvolver a sua necessidade, se você precisa que esse voluntário tenha uma bagagem cultural específica, uma bagagem de conhecimento específica. Então, se eu quero muito trabalhar um projeto de meio ambiente e ele precisa, para o que eu quero, ele precisa ter uns conhecimentos de biologia, a gente faz esse alinhamento e procura o voluntário mais qualificado. Então, é isso. Queria agradecer desde já. Como eu comentei, vou passar esse slide para o Adolfo, para que vocês possam pegar o meu contato. Aqui está o meu e-mail, o meu WhatsApp. Não hesitem em me mandar mensagem, se estiverem interessados, ou se tiver outra dúvida mais pontual que não esteja confortável em tirar aqui. Então, é isso. Dúvidas agora, podem ficar à vontade. Larissa, uma dúvida que talvez alguém possa perguntar, só vou me adiantar. Essas taxas, elas são pagas de uma vez quando faz o contrato, vamos dizer assim, ou são mensais? Uma vez só, é um valor único durante todo o programa. Então, pagou uma vez, 2 meses, não precisa arcar com mais nada, uma vez só. Larissa, uma dúvida também que eu fiquei aqui, porque eu já tive esses voluntários
assim, mas, digamos, eles vinham para a minha comunidade, eles tinham hora de chegar, mas eles não moravam na comunidade, entendeu? Eles ficavam numa casa lá onde o rapaz fica com eles, lá em Santa Teresa, e lá eles vinham para a minha comunidade para ficar, digamos, até 3h, 3h30 eles iam embora. Porque a maioria desses voluntários, quando eles vêm, eles querem conhecer várias coisas no Rio de Janeiro, né? Inclusive as noites, né? As noitadas lá pela Lapa. Digamos, eles tinham horário lá, eles eram tipo assim, um lugar que ficava uma montoeira só deles, entendeu? Às vezes até misturado, homem e mulher, mas tinha os quartos, e o rapaz tinha esses voluntários. A gente não, a minha dúvida, a gente que tem que pagar para vocês esse valor? Sim, é para a ESEC no Rio de Janeiro que a senhora vai estar realizando o pagamento dessa taxa. Quer dizer, a instituição tem que pagar para vocês esse valor para os voluntários estar aqui, alimentação, tudo é por conta da gente, é isso? A alimentação não é obrigatório, só se a senhora puder fornecer. A acomodação é gratuito e transporte também não precisa custear. Entendi. Tá bom, obrigada. A senhora comentou de que eles queriam sair mais cedo, não tinha essa regra de horário, então a gente faz esse alinhamento de que ele precisa trabalhar no mínimo 25 horas na semana. Então a gente estabelece logo no primeiro dia que ele vai trabalhar de tal a tal horário para poder cumprir o horário certinho e trabalhar Não, porque conforme o nosso eles programa. não vinham para a minha instituição todo dia. Então, digamos, tinha 2 dias na semana que um vinha, porque eles iam para outras instituições, eles iam conhecer outros lugares, né, outras comunidades. Então, tinha dia que ele estava, tinha dia que essas pessoas estavam, eram 2 ou 3, senhora ou mulher, que estavam aqui no meu espaço, e 2 vezes na semana, e tinha dia que eles estavam lá em Bangu, na menina lá de Bangu, entendeu? Era assim. Entendi. Nesse caso, ele vem só para a ONG que ele foi Só contratado. para Então, uma se a senhora instituição, fechar, vai ser só para a ONG da senhora, durante os 2 meses. Pode falar, Francisco. Oi, tá me Ih, ouvindo? chegou alguém. Estou te ouvindo, pode falar. Eu ia exatamente perguntar nesse mesmo sentido, com relação a essa questão de carga horária e esse desmembramento dessa carga horária durante o período, né? Nesse caso, como você falou, de até 2 meses. Como é que é estabelecida essa questão de carga horária? Isso é muito... O senhor pergunta de manhã até de noite, ou se eu trabalhar de manhã, se eu trabalhar de noite, não, de tarde? Essa era a sua dúvida? Não necessariamente com relação ao turno, mas com relação a essa disponibilidade de saber qual é a carga horária que pode ser para o período onde ele vai ficar no total. Então, lógico que eu entendo que vai ter um acordo, né, entre a entidade e a ESEC aqui. Mas eu digo assim, essa carga horária total durante esses, teoricamente, 2 meses, qual seria essa carga horária total? Para eu ter uma ideia de distribuição dessa carga horária. Entendi. Então, eu total, confesso que não sei. Mas a gente tem por semana, né? No mínimo 25, isso é obrigatório. No mínimo 25 e no máximo 30. Então, por exemplo, 5 horas por dia dá 25, que é o mínimo. Então, 5 vezes 4 semanas, né? Dá 20 horas. Então, seria Isso para não certa? Não, 20 usar vezes essa 4. ideia de carga 80. horária, seria de segunda a sexta mais fácil, não incluiria final de semana, né? Isso. Porque É muito conversado com o voluntário, né? Se ele tiver disponibilidade, ele pode também. eu estava falando com relação exatamente, que a maioria das ações são aos sábados. Como eu disse, não estou querendo direcionar ainda, né, a ideia, mas é um exemplo, porque como a gente trabalha mais as ações no dia de sábado, então, em algum caso, vamos dizer que seria também o uso do dia de sábado. Mas é só uma dúvida para entender melhor essa distribuição. Então, 25 a 30 horas por semana é meio que o padrão, então. Ok. Tá bom. Isso. Aí, por exemplo, para não exceder as 30 horas semanais, se ele trabalhar de segunda a sábado, tem que ver com ele, né? Dele não ir um dia para poder conseguir ir sábado e não ultrapassar o limite que a gente tem. Uma outra pergunta é com relação a essa questão de
prazo que a gente tem para definir, porque, por exemplo, dentro das opções que você colocou do direcionamento, né, ele casa, por exemplo, a ODS 4, aí eu vi umas cinco atividades diferentes dentro dela, mas só como exemplo, até que prazo a gente tem para definir o que é mais adequado para a gente. E a outra pergunta é se, neste caso, pode ser escolhida mais de uma dessas opções. Então, a gente tem um modelo pré-estabelecido do que vai ser trabalhado em cada semana, é muito flexível, claro, mas na primeira semana a gente deixa para essa questão, para conversar com o voluntário, vocês da gestão, né? Conversar com ele da rotina e também quais materiais vocês vão utilizar, como que funciona esse trabalho que vocês fazem, quais atividades desenvolvem. Então, essa primeira semana seria o momento ideal de vocês setarem, definirem qual que seria qual que vai ser a atividade primordial, qual que é o foco que vocês querem dar. Então, seria na primeira semana, mas ao decorrer das outras semanas, se vocês quiserem mudar isso, sem problema, isso é muito entre vocês e ele, o voluntário. A outra pergunta, perdão, não Era com lembro. relação aos voluntários, nesse caso, as opções, como são várias ODS, né, e diferenciadas, eu, por exemplo, eu vi que para o nosso trabalho, tanto o atual como o que estamos buscando, tem uma possibilidade de umas 6 dessas daí, ou 7 até. Mas a ideia seria exatamente isso, só para ter uma noção se é possível ser mais de uma das escolhas de área de atuação. Lógico que aí com voluntários diferentes, digamos assim. Isso, cada projeto, cada voluntário, a gente cobra uma taxa. Então, se o senhor viu interesse em 6 projetos, vai multiplicar o valor da taxa, né, vezes 6 para cada voluntário. E aí, cada projeto vai estar sendo trabalhado a ODS. Então, como eu comentei, não pode escolher, não tem como escolher uma ODS e querer trabalhar outra coisa, porque o voluntário não vai ter aquele conhecimento. Ele não vai saber trabalhar porque não foi para isso que ele veio. Quanto tempo de prazo a gente tem para te dar essa resposta, esse feedback? Felipe, até final de setembro, até quando a gente consegue isso? Para trazer final do ano. Sim, a gente está te ouvindo. Para trazer final do ano, qual que é o prazo? Assim, o ideal mesmo é que seja o mais cedo possível, mas até o final de setembro a gente consegue ainda trazer pessoas para esse final do ano. É para a gente poder ter uma... Beleza, não é porque eu sou administrativo da ONG que eu trabalho, né? Eu preciso conversar com a coordenadora técnica e também com a parte financeira, né? Para a gente ver o que a gente pode fazer. Perfeito. É para que a gente tenha tempo de achar a pessoa adequada, para que a gente consiga realizar todas as etapas de entrevista, para que dê tempo de mais candidatos se candidatarem às nossas vagas, né? Para que a gente tenha um portfólio de candidatos maior para realmente ver qual é a pessoa mais adequada. Por isso que a gente pede o quanto antes. Mas tudo bem, né? Você tem que conversar com outras pessoas e tá tudo certo. Se tiver interesse, a gente aguarda seu retorno, então. Mais dúvidas? Eu não tenho como decidir sozinho, eu tenho que aguardar o ok dela, né? E aí, quem mais tem uma questão aí? Porque as perguntas de um ajudam o outro e outra, né? Às vezes a pessoa não fez a pergunta, mas estava com aquela dúvida. E alguém faz, tem a iniciativa, ajuda todo mundo. Vamos lá, Georgette. Eu estou ligadíssima aí. Foi muito boa a sua explanação, Larissa. E aí, o que é uma pendência que eu tenho aqui no Sementes da Terra, ele é um projeto, ele não é uma ONG, não é uma OSC. Queria saber de ti, existe a necessidade ou a obrigatoriedade de ter um CNPJ a nível de documentos, né? Que a gente vai trocar muito informações e esse voluntário vai precisar de um documento específico, né? Como voluntário, e aí a minha pergunta é essa: como é que eu faço? Eu posso responder essa. Sim, a gente precisa de uma obrigatoriedade de CNPJ, porque a gente precisa fazer um contrato tanto para dar segurança para a gente, a ISEC, quanto Sim. para vocês, onde que tudo esteja cobrido, entendeu? Entendo. Tá bom, obrigada. Eu vou chegar lá. Nada.
qualquer coisa, eu retorno. O caminho é esse. Já tem o teu telefone ali. Ótimo. Obrigada. Eu tenho muitas dúvidas, mas eu vou primeiro analisar aqui com o grupo, aí depois eu comento com vocês, tá? Muitas mesmo, para estar fazendo a vocês. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão me Agora ouvindo? sim. Sim, agora sim. Então, essa pergunta da Georgette também, para mim, foi interessante, porque a gente também está com um projeto, e, assim, eu acredito que eles tenham CNPJ, sim, não tenho certeza, mas tudo que você falou, esses projetos, tem uns 2 ali, que eu acho que cabe bem nesse projeto justamente, é uma unidade terapêutica, né? É um local que eles trabalham com a parte de dependência química, e justamente por isso que foi bom até ela ter perguntado. Mas também eu não sou a responsável, não estou à frente. Mas eu também preciso falar com a pessoa, por isso que vai ser importante. Aí depois a gente dá a resposta. Tá? Uma coisa que né, Larissa, que eu posso comentar, até porque eu trabalho com movimentos sociais e com organizações, com CNPJ, como elas estão falando. Então, trabalhar em parceria, né? Sim. Coletivos. Às vezes, num coletivo, uma organização tem CNPJ. Aí faz-se, você pode se organizar em cima do CNPJ daquela organização. Ah, sim. Eu acho que não tem nenhum problema, né, Felipe? Né, Larissa? Acho que assim não tem nenhum problema, não. Formalmente, através de um CNPJ, realiza. Isso aí é tranquilo. É bom que incentiva vocês a se organizarem e ter o seu CNPJ, seu estatuto, tudo certinho. Verdade. Mais alguém? Georgette, Silvana, a Sara, que chegou depois. Então, olá. Olá, Larissa. Aqui quem fala é a Silvana. Então, eu escutei atentamente, né, toda a exposição que você fez a respeito do projeto, né, do programa, né, que vocês fazem. Eu achei muito interessante. Eu fiz anotações de 3 pontos que a mim interessa muito. A mim, eu falo enquanto representante de instituição, que foi a parte de bem-estar, né? A roda de conversa, o sedentarismo, né? E eu falo isso porque, apesar de ser uma instituição voltada para crianças, né, da primeira infância, mas a gente também trabalha com o entorno, né, com a comunidade do entorno. Então, isso seria muito interessante. Tem a parte também, né, do 3R, que eu enfatizei muito, né, em anotar, né, que é a parte de meio ambiente, né, do modo sustentável, né, e a utilização de compostagem com as sobras de alimentos orgânicos. Isso também eu achei muito interessante, mesmo porque eu montei um projeto de uma horta comunitária que eu acho que isso vem de encontro. E a outra questão é as mídias sociais, que isso também deixa a instituição bem sem condições, né? A gente tem as redes sociais, mas não tem como estar atualizando isso. Porém, apesar da instituição estar formalizada, ter o seu CNPJ, seu estatuto, a ata e tudo mais, no momento a gente está passando por um problema de constituir um escritório contábil, né? Que o que a gente tinha não pôde continuar. Então, isso vai nos gerar custos, né? Então, eu fiz anotações dos seus dados e, certamente, no próximo ano, eu quero muito fazer parte, né? Assinar esse contrato e até deixar aqui também em aberto o convite para a Georgette, que é uma companheira, uma parceira próxima, que a gente pode também, se ela não tiver
der até lá o CNPJ dela, a gente se juntar e fazer essa parceria. Tá bom? Obrigada. Um abraço. Vamos conversar. Caramba, foi mais rápido do que eu imaginava. Que maravilha. Conversar, Silvana. Valeu. Nossa comunidade funciona, viu, Larissa? Viu, Felipe? Que rola. Bom, Larissa, pelo que eu estou vendo, peraí, deixa eu botar aqui a câmera. Cadê eu? Ah, estou aqui. Olha eu aqui. Bom, então, pelo que eu estou vendo, as pessoas entenderam direitinho os pontos. Foi muito bem explicado. Eu tenho certeza. Ah, oi. Eu tenho certeza que todo mundo vai rever o vídeo para ver aquela apresentação, ver os detalhes, entendeu? Eu acho até que você pode mandar a apresentação, viu? Vou mandar para eles, mas eles vão preferir ver você falando. Aí vão querer rever o YouTube lá. E eu queria fazer um pedido para incentivar os outros. Todo mundo que está presente agora, vai lá no chat e bota uma mensagem lá, entendeu? Ou então, quando estiver no YouTube, vai lá e bota a mensagem para marcar os colegas de outras ONGs verem que todo mundo está vendo. Isso aqui é legal, né? Isso não faz parte das mídias sociais, a gente está trabalhando, né, levando avante. E outra coisa que eu acho que Felipe e Larissa vão me permitir, se vocês tiverem outros amigos que não são assessorados por nós, mas que também se interessem pelo assunto, que acho que a maioria vai interessar, vocês indiquem. Amanhã eu vou estar mandando o link lá no YouTube e vocês mandam o link para essas pessoas, para bombar essa nossa live aqui. Porque isso é importante. Eu só, para finalizar o que eu vou falar, que eu não quero ficar falando, você sabe que eu falo pra caramba, mas só para dizer o seguinte, a primeira experiência que eu tive com voluntários, eu acho que eu comentei com a Larissa, foi quando a gente fez um trabalho lá no Vidigal. E na ONG que a gente assessorava lá, tinham voluntários que vinham, né, passavam algum tempo lá. Um deles, eu ia até convidar aqui para estar aqui hoje, eu me esqueci, foi esquecimento. Um deles veio, gostou tanto, que hoje mora no Vidigal, tem um hostel no Vidigal, e faz trabalhos sociais do grupo dele lá no Vidigal. Então, ele, além de ter vindo, gostou e ficou. Muito legal. Então, olha, eu aproveito, em nome de todos que estão presentes aqui, de todos que vão ouvir, de agradecer muito, viu, Larissa? Viu, Felipe? Ainda não conheci pessoalmente Felipe, o que farei em breve, com certeza, mas agradecer muito de vocês terem nos procurado. Quando eu falo nos, é esse grupão aqui muito maior do que você está vendo. E colocar à disposição a Escola de Talentos para, inclusive, se quiserem uma hora fazer uma roda de conversa com todo mundo, a gente pode continuar indo avante nisso aqui, tá? E todo mundo que precisar de trocar ideias e tal, também estou à disposição para trocar ideia com vocês, orientar alguma coisa, tá bom? Então, olha, muito obrigado. Eu não estou desligando, não, só estou da minha parte falando muito obrigado, agradecendo muito pela parceria, tá bom? Passo a palavra para quem quiser falar. Eu me aproveito para agradecer a oportunidade, ainda mais que a gente trabalha com a questão do voluntariado há 17 anos, a gente sabe como é que é. Mas a ideia seria exatamente essa, de, através dessa oportunidade, a gente está divulgando melhor o nosso trabalho, a parceria, já vi que é possível. Vou estudar essa questão do tempo que a gente tem aí para poder pensar e efetivar essa parceria, e até porque casa também com a ideia do que eu falei do projeto nosso de expansão de 23 para 24. Então, dá um tempo aí para a gente estudar melhor como é que a gente vai poder encaixar isso. E, como eu disse, a gente tem várias áreas de interesse com a similaridade que vocês estão oferecendo. Então, tem muita coisa ainda pela frente aí para a gente conversar melhor. Obrigado aí mais uma vez a oportunidade.
Larissa também, eu gostaria e Felipe, gostaria de agradecer também. Muito obrigada, foi assim, para mim foi muito rico isso, né? E eu já anotei algumas coisas, e em breve a gente vai te procurar, sim, com certeza, até mesmo, né, os parceiros e as pessoas também que eu conheço, né, que são várias pessoas de ONGs, e eu vou passar isso também, vai ser muito importante, né? Muito importante mesmo. E, Francisco, também me coloco também à disposição, como você falou, da área de saúde aí, o que precisar, a gente está sempre vendo alguma coisa ajudando na área de saúde, o que precisar, tá bom? Tamo junto. Ok. Obrigada, gente. Eu que agradeço o tempo de vocês estarem aqui, terem ouvido o nosso programa, saber um pouquinho mais sobre a nossa atuação como a ESEC aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada ao Adolfo e o Community Social, né, pela oportunidade, toda a equipe da Escola de Talentos, foi um prazer estar aqui. Vamos aguardar, né, futuras parcerias, vou aguardar o contato de vocês, vejam com calma questão com a ONG de vocês, né, o conselho, outros tomadores de decisão, avaliem realmente se vai ser um trabalho legal. Eu acredito que possam potencializar muito o trabalho de vocês, de acordo com a necessidade que vocês me passaram, né? Então, acredito que seja isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.